Ar agora, eu tenho certeza que te interessa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está falando ao vivo e a gente vai acompanhar aqui no Jornal Gente. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com economia, tem a ver com Estado de Direito, com a Constituição. Então, o Messias, desde sexta-feira, está debruçado sobre o tema pedido do presidente da República e ele provavelmente chegou a uma conclusão. Ô, ministro, essa proposta como que o governo federal avalia essa declaração de ontem do Hugo Mota, falando que ele não traiu o Palácio do Planalto pautando o PDL, né? Então foi uma fala polêmica. Como vocês avaliam esse posicionamento do presidente da Câmara? Nós nunca tratamos nesses termos. Nós temos respeito pelo Congresso. Esse tipo de expressão não cabe numa relação institucional. O que nós não sabemos é a razão pela qual mudou o encaminhamento que tinha sido anunciado no domingo. Mas isso, o fato de não desconhecermos a razão não significa. Vamos manter o diálogo para entender melhor o que se passou, né? O senhor avalia que essa decisão do Congresso de derrubar o decreto foi inconstitucional, de acordo com alguns deputados que eu conversei da base aliada, falaram, olha, a decisão foi inconstitucional. Quem deve decidir a alíquota do IOF é o Executivo e não o Congresso. O senhor concorda com essa afirmação dos parlamentares? Eu não quero antecipar o pronunciamento do advogado-geral da União, que está tratando desse assunto em termos técnicos. Não está tratando politicamente desse assunto, porque um presidente ele tem que preservar suas prerrogativas constitucionais que ele jurou defender. Então, o advogado-geral da União foi incumbido pelo presidente de saber se houve, se atravessaram os limites estabelecidos pela Constituição. Se sim, é natural que o presidente busque o reparo, né? Se não, as negociações vão continuar. Agora, sobre essa questão das isenções fiscais, ministro, então, essa proposta do governo deve ser apresentada só depois do recesso, pelo que o senhor falou? Por quê? A nossa proposta estava pronta naquela reunião de domingo. Era uma emenda constitucional. Nós tínhamos tratado desse assunto, era uma emenda constitucional. Mas como houve esse pedido para preservar os benefícios constitucionais, ficou a dúvida de como fazer do ponto de vista técnico, do ponto de vista de forma, não do ponto de vista de conteúdo. Então tem uma equipe aqui estudando a forma mais adequada de atender o parlamento, para que não fira suscetibilidades, porque nós estamos querendo cumprir com aquilo que foi decidido em relação ao encaminhamento. Então, quando eu tiver também a oportunidade de conversar com o presidente Hugo Mota e Davi Alcolumbre, também vai ficar mais fácil nós afunilarmos essa questão. O senhor acredita em cortes progressivos de benefícios ao longo dos anos, ou o senhor prevê que esse texto vai abarcar somente um corte ali de... Não, pode ser importante como nós fizemos com quase tudo, né? Tudo gradual, para que ninguém sinta, mas colocando o país num regime fiscal adequado e compatível com as nossas necessidades atuais. Nós chegamos a um patamar, como você sabe, de mais de 6% do PIB de renúncia fiscal. E tem uma emenda constitucional, de número 109, que estabelece que nós temos que buscar chegar num patamar de 2%. Ou seja, está 3 vezes maior do que aquilo que se imaginava. Isso foi o próprio Congresso que decidiu. Não foi este governo. A emenda 109 é lá de trás. Ministro, confirma para a gente a entrevista do valor. O senhor falou que tem que cortar 15 bilhões de benefícios, precisa passar em MP e precisa do IOF para equilibrar as contas. É isso mesmo, precisa de tudo isso para equilibrar as contas no ano que vem? IOF, MP, cortar benefício. Bom, vamos por partes. O IOF, nós estamos tomando uma decisão que é típica da Receita Federal. Quando tem uma brecha legal, que alguém está escapando de pagar um tributo devido, você fecha a brecha, né? É uma coisa normal, é feita toda hora isso. Por exemplo, a questão do devedor contumaz. Está há 8 anos para ser votado o devedor contumaz. E é para pegar sonegador, criminoso. Às vezes a gente dá um nome bonito para uma coisa feia, né? Devedor contumaz é um nome até pomposo, né? Mas nós estamos falando de um criminoso que está abrindo e fechando CNPJ para não pagar imposto. E nem mora no Brasil, muitas vezes. São algumas poucas pessoas que dão prejuízos bilionários para o erário. Isso não tem nada a ver com... Isso é o dia a dia da Receita. Mas não é obrigação. 3 medidas, só confirma. 3 por quê? São 2. IOF, MP e cortar benefício fiscal em 15 bilhões. Para fechar o orçamento do ano que vem? Com a meta estabelecida? Sim. Sim. O senhor já considera a possibilidade de mudar a meta?
O ano de 2023 aconteceu a mesma coisa. Aconteceu uma desoneração prorrogada, indesejada pelo Executivo. O PERSE, que falavam que custava 5 bi, custava 18, como os próprios contribuintes declararam. A desoneração da folha dos municípios, que não estava na pauta. E nós conseguimos cumprir a meta mesmo assim. Entendeu? Está chegando a eleitoral, ministro. Então, eu sei, mas nós não estamos fazendo conta. Nós não somos o governo Bolsonaro, a quem tudo foi permitido para ganhar a eleição. Não funciona assim conosco. Nós temos responsabilidade. O presidente Lula sabe da importância de fazer as coisas certas. Agora, nós estaríamos preocupados se nós raciocinarmos como você insinua. Tanto faz. Bom, a gente acompanhou já um trecho aí do que está dizendo o ministro da Fazenda, que, como eu disse no começo do Jornal Gente aqui, virou o porta-voz do governo federal, né? Falando exatamente as mesmas coisas que ele tem dito nos últimos dias, sem absolutamente nada novo e sem apresentar para o parlamento, para a Câmara, para o Senado, sem nenhuma iniciativa nova de tentar mostrar algo que realmente possa fazer sentido. O ministro da Fazenda deveria acompanhar a última edição do Canal Livre, com o professor Paulo Rabelo de Castro, que fez uma conta em 1 hora nos nossos estúdios aqui e mostrou onde que tem dinheiro, onde está o dinheiro, tanto para o governo quanto para o Congresso Nacional, onde tem dinheiro para cortar, onde nós podemos fazer a diferença, né, para evitar esse risco fiscal que estamos correndo. Agora, ficar repetindo super salário aqui para fazer média com a torcida é o que o ministro tem feito nos últimos dias, né? A ação prática mesmo não tem nenhuma, a não ser essa de agora querer enfrentar o Congresso Nacional, aprofundar a crise política com esse pedido da AGU, que, segundo o ministro Haddad, está sendo gestado pelo advogado-geral da União, o Jorge Messias. Então, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, Pedro, e perguntar para o Rafael Figueiredo, que é o estrategista-chefe de ações da XP, o seguinte: Rafi, disso tudo que a gente ouviu o ministro Fernando Haddad falando ao vivo na entrada do Ministério da Fazenda em Brasília, o que é que mais mexe com o mercado? Olha, Thaís, o que mais mexe, na verdade, é um ambiente de incerteza, né? O que a gente hoje está olhando aqui é a eventual judicialização, mais uma, né? Do tudo que aconteceu. Houve a revogação do decreto, né, através do legislativo, e aí vai ou não judicializar. Se isso acontecer, quanto tempo isso acontece, em que pé fica. Enquanto isso, a gente tem que começar a olhar já 2026, inclusive o plano fiscal das suas metas, receitas e por aí vai, né? Nesse ambiente, a gente vai, né, nesse conjunto de tentar trabalhar os penduricários que ficaram pelo caminho e para poder fazer conta, né? E, mais uma vez, a gente passa por um momento em que há bons ventos do mercado lá fora e que grande parte desses dólares, né, que estavam saindo, eles estão entrando, né? Não só para investimentos especulativos, mas eles também acabam ficando por aqui para aproveitar, inclusive, as taxas de juros, né? Quando se perguntam, né, por que as taxas de juros estão elevadas, a gente tem mais uma razão agora, né, devido a esse processo de judicialização de praticamente tudo aqui. Então, isso traz incerteza, um pouquinho mais, que vai reverberar sobre preço e expectativas futuras. Thaís. Agradecer, então, ao Rafael Figueiredo, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Obrigada, Rafi. Até a próxima, hein? Obrigada, Rafi. Obrigado, bom dia para vocês, bom trabalho. Obrigada. Jornal Gente, com as notícias mais importantes da manhã, para você que acompanha a nossa programação pela Rádio Bandeirantes e também pela Band News TV.